Você está ouvindo Literata Cast, o seu clube de leitura na internet. Narrado por Doroteia Gomes. Produção Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria. O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Versão sem censura. Introdução. Diferenças entre as versões de O Retrato de Dorian Gray. O Retrato de Dorian Gray existe de 3 formas. A primeira, essa, vem do manuscrito original, enviado para a revista Lippincott. Depois temos mais 2 versões, a que foi editada e publicada pela revista serialmente em 1890 e a versão reeditada e expandida, publicada em 1891 pela Ward, Lock & Company. A maioria das mudanças feitas ao longo das edições foram de caráter moral, pois, nas palavras do editor, havia no romance, abre aspas, um número de coisas que ofenderiam uma mulher inocente, fecha aspas. Além disso, alterações foram realizadas também para proteger Wilde de possíveis acusações de homossexualismo, como a que eventualmente chegaria até ele em 1895, que eram muito comuns naqueles tempos. As alterações, portanto, tinham majoritariamente um caráter censurador. Muito do material cortado nas outras versões e contido aqui faz com que a natureza homoerótica dos sentimentos de Basil Hallward pelo protagonista seja mais visível. Ademais, elementos de homossexualidade no próprio protagonista foram cortados. Na 2ª e 3ª edição, o amor de Hallward por Dorian deixa de ser pessoal e se torna puramente artístico. Não mais o amor de um homem por outro, mas de um artista por sua musa, pelo objeto de sua inspiração. Mas conteúdo visto como heterossexualmente promíscuo ou ilícito, como as amantes de Dorian sendo chamadas de amantes, também foi cortado. Por fim, foram cortados também elementos de cunho não sexual, como algumas passagens antes do clímax do final do livro, que servem para torná-lo mais intenso, e também para darmos uma última olhada na mente do protagonista. A idade de Dorian, na edição de 1891, foi alterada para que não pudesse haver conexão entre Gray e Wilde. Ambos tinham 32 anos. De todas as alterações, apenas uma pode ser elogiada, e essa é que na edição de 1891, quando Dorian está recebendo um sermão de um dos personagens num dos últimos capítulos do livro, tem a chance de se defender, coisa que no manuscrito original ele não teve. O prefácio, por Oscar Wilde. O artista é o criador de coisas belas. Revelar arte e esconder o artista é o objetivo da arte. O crítico é aquele que pode traduzir em outro modo ou em novo material a sua impressão de coisas belas. A mais alta e a mais baixa forma de criticismo é uma forma de autobiografia. Aqueles que encontram significados feios em coisas belas são corruptos, sem serem charmosos. Esse é um defeito. Aqueles que encontram sentimentos belos em coisas belas são os cultivados. Para estes, há esperança. Eles são os escolhidos, para quem as coisas belas significam apenas beleza. Não há tal coisa como um livro moral ou imoral. Livros são bem escritos ou mal escritos. Isso é tudo. O desgosto do século XIX pelo realismo é a ira de Caliban ao ver o próprio rosto num espelho. O desgosto do século XIX pelo romantismo é a ira de Caliban ao não ver o próprio rosto num espelho. A vida moral do homem forma parte do assunto discutido pelos artistas. Mas a moralidade da arte consiste no uso perfeito de um meio imperfeito. Nenhum artista deseja provar nada. Mesmo coisas verdadeiras podem ser provadas. Nenhum artista tem simpatias éticas. A simpatia ética num artista é um imperdoável maneirismo de estilo. Nenhum artista é mórbido. O artista pode expressar tudo. Pensamento e linguagem
são para o artista instrumentos de uma arte. Vício e virtude são para o artista material para uma arte. Do ponto de vista da forma, a face de todas as artes é a arte do músico. Do ponto de vista do sentimento, o ofício do ator é a face. Toda arte é ao mesmo tempo superfície e símbolo. Aqueles que vão abaixo da superfície o fazem por sua conta e risco. Aqueles que leem o símbolo o fazem por sua conta e risco. É o espectador, e não a vida, que a arte realmente espelha. Diversidade de opinião acerca de uma obra de arte mostra que a obra é nova, complexa e vital. Quantos críticos discordam, o artista está de acordo consigo mesmo. Podemos perdoar um homem por fazer algo útil enquanto ele não a admirar. A única justificativa para fazer uma coisa inútil é se a admira intensamente. Toda arte é deveras inútil. Oscar Wilde, 1891. O retrato de Dorian Gray. Capítulo 1. O estúdio estava preenchido com o rico odor de rosas, e quando o leve vento de verão mexeu em meio às árvores do jardim, entrou pela janela aberta o pesado aroma de lilás, ou o mais delicado perfume do espinho de floração rosa. Do canto do divã de alforjes persas, no qual ele estava deitado, fumando, como sempre, inúmeros cigarros, Lord Henry Wotton podia apenas ver a cintilação das flores do laburno, doce e como da cor de mel, cujos galhos trêmulos não pareciam capazes de suportar o fardo de uma beleza tão flamejante como a delas. E de vez em quando, as fantásticas sombras dos pássaros a voar passavam rapidamente pelas longas cortinas de seda de tussor que estavam esticadas em frente à grande janela, produzindo uma espécie de efeito japonês momentâneo e fazendo-o pensar naqueles pálidos pintores com roso de jade que, numa arte que é necessariamente imóvel, buscam passar a sensação de rapidez e movimento. O murmúrio taciturno das abelhas se acotovelando pelo longo gramado não aparado, ou circulando com insistência monótona por volta dos pináculos negros das malva-rosas do início de junho, pareciam fazer com que a quietude fosse ainda mais opressora, e o frago rugido de Londres era como a nota de um órgão distante. No centro da sala, apertado a um cavalete ereto, repousava o retrato de corpo inteiro de um jovem de extraordinária beleza pessoal, e em frente dele, um pouco distante, estava sentado o próprio artista, Basil Hallward, cujo súbito desaparecimento há alguns anos atrás causou, na época, tanto entusiasmo público e deu origem a tantos estranhos rumores. Quando ele olhou para a graciosa e atraente forma que ele tão habilmente imitou em sua arte, um sorriso de prazer passou pelo seu rosto e pareceu permanecer ali. Mas subitamente ele se levantou e, fechando seus olhos, pôs seus dedos sobre as pálpebras, como se buscasse aprisionar dentro de seu cérebro algum curioso sonho, no qual ele temia despertar. É sua melhor obra, Basil. A melhor coisa que você já fez, disse Lord Henry languidamente. Certamente, você deve mandá-la ano que vem ao Grosvenor. A academia é muito grande e muito vulgar. O Grosvenor é o único lugar. Não acho que vou mandá-la para lugar algum, ele respondeu, jogando sua cabeça para trás daquele jeito estranho que fazia com que seus amigos rissem dele em Oxford. Não a mandarei para lugar algum. Lord Henry elevou suas sobrancelhas e olhou para ele surpreso através das finas espirais de fumaça azul que se enrolavam de modo tão caprichoso de seu pesado cigarro de ópio. Não vai mandar a lugar algum? Meu querido, por quê? Você perdeu a razão? Que sujeitos estranhos são vocês, pintores. Vocês fazem qualquer coisa no mundo para ganhar uma reputação. Assim que vocês conseguem, parece que querem jogar fora. É bobo de sua parte, pois há apenas uma coisa no mundo que é pior do que ser assunto de conversas, e esta é não ser o assunto de conversas.
Um retrato como este te levaria muito acima de todos os jovens na Inglaterra e deixaria os velhos bem invejosos, se é que os velhos são capazes de qualquer emoção. Sei que rirá de mim, ele respondeu. Mas eu realmente não posso mostrá-lo. Coloquei muito de mim mesmo nele. Lord Henry esticou suas longas pernas para fora do divã e tremeu de rir. Sim, eu sabia que você riria, mas é verdade de qualquer forma. Muito de você mesmo nele. Por minha palavra, Basil, não sabia que você era tão vaidoso. E eu realmente não posso ver qualquer semelhança entre você, com seu rosto forte e áspero e seu belo cabelo preto carvão, e esse jovem Adonis, que parece ter sido feito de mármore e folhas de rosa. Ora, meu querido Basil, ele é um narciso e você... Bom, é claro que você tem uma expressão intelectual e tudo mais, mas a beleza, a verdadeira beleza, termina quando uma expressão intelectual começa. O próprio intelecto é um exagero e destrói a harmonia de qualquer rosto. No momento em que uma pessoa se senta para pensar, se torna todo nariz, ou todo testa, ou algo horrível. Olhe para os homens de sucesso em todas as profissões eruditas. Quão perfeitamente horrorosos são eles! Exceto, é claro, na igreja. Mas também na igreja eles não pensam. Um bispo continua dizendo aos 80 anos o que lhe mandaram dizer quando ele era um garoto de 18, e, consequentemente, ele sempre parece absolutamente agradável. Seu misterioso amigo, cujo nome você nunca me disse, mas cujo retrato realmente me fascina, nunca pensa. Tenho bastante certeza disso. Ele é uma coisa bela, sem cérebro, que deve sempre estar aqui no inverno quando não tivermos flores para olhar, e sempre aqui no verão, quando quisermos algo para esfriar nossa inteligência. Não fique lisonjeado, Basil. Você não é nada parecido com ele. Você não me compreende, Harry. É claro que não sou como ele. Eu sei perfeitamente disso. Deveras eu deveria me desculpar por parecer com ele. Você encolhe os ombros? Estou lhe dizendo a verdade. É uma fatalidade sobre toda distinção física e intelectual. O tipo de fatalidade que parece perseguir pela história os passos vacilantes dos reis. É melhor não ser tão diferente das pessoas. O feio e o estúpido têm o melhor deste mundo. Podem sentar quietamente e bocejar nas peças. Se não sabem nada da vitória, pelo menos lhes é poupado saber da derrota. Vivem como todos deveríamos viver, imperturbados, indiferentes e sem inquietações. Eles nem arruinam os outros e nem a recebem de mãos estranhas. Sua posição e riqueza, Harry, meus cérebros, tais como são, minha fama, seja lá o que ela valer, a beleza de Dorian Gray, todos nós sofreremos por aquilo que os deuses nos deram. Sofreremos terrivelmente. Dorian Gray? Este é o nome dele? Disse Lord Henry, caminhando pelo estúdio rumo a Basil Hallward. Sim, este é seu nome. Eu não planejava contá-lo. Mas por que não? Oh, não posso explicar. Quando gosto imensamente das pessoas, nunca consigo dizer seus nomes a quem quer que seja. Parece que estou cedendo uma parte delas. Você sabe o quanto amo o sigilo. É a única coisa que pode fazer com que a vida moderna seja maravilhosa ou misteriosa para nós. A coisa mais comum é deleitosa quando está oculta. Quando saio da cidade, nunca digo às pessoas para onde estou indo. Se eu contasse, eu perderia todo o meu prazer. É um hábito bobo, ouso dizer, mas de algum modo parece despertar muito romance na vida de alguém. Suponho que você me pensa terrivelmente tolo por isso? De modo algum, respondeu Lord Henry, deitando sua mão em seu ombro. De modo algum, meu querido Basil. Você parece esquecer que sou casado. E o único charme do casamento é que faz com que uma vida de enganação seja necessária para ambas as partes. Nunca sei onde minha esposa está. Minha esposa nunca sabe o que estou fazendo. Quando nos encontramos ocasionalmente, quando jantamos junto ou vamos ao Duck. Contamos um ao outro as mais absurdas histórias com as mais sérias faces. Minha esposa é muito boa nisso, muito melhor que eu. Ela nunca confunde suas datas, eu sempre confundo. Mas quando ela me descobre, ela não arma nenhum barraco. Às vezes desejo que ela armasse,
mas ela meramente ri de mim. Odeio o modo como você fala sobre sua vida matrimonial, Harry, disse Basil Howard, tirando a mão de seu ombro e errando rumo à porta que levava ao jardim. Acredito que você realmente seja um bom marido, mas que você está completamente envergonhado de suas próprias virtudes. Você é um sujeito extraordinário. Nunca diz nada amoral, nunca faz nada de errado. Seu cinismo é simplesmente uma farsa. Agir naturalmente é uma farsa, e a farsa mais irritante que conheço, gritou Lord Henry, rindo. E ambos saíram juntos ao jardim e, por um tempo, nada falaram. Depois de uma longa pausa, Lord Henry puxou seu relógio. Receio que eu deva ir embora, Basil, ele murmurou. E antes de ir, insisto que você responda uma pergunta que te fiz há um tempo. Qual é? Perguntou Basil Howard, mantendo seus olhos fixos no chão. Você sabe muito bem. Eu não, Harry. Bom, devo dizer-lhe qual é. Por favor, não. Eu devo. Eu quero que você me explique por que não vai exibir a pintura de Dorian Gray. Quero a verdadeira razão. Eu te dei a verdadeira razão. Não, não deu. Você disse que era porque havia muito de si mesmo nela. Ora, isso é infantil. Harry, disse Basil Howard, olhando diretamente para seu rosto. Todo retrato que é pintado com sentimento é um retrato do artista, não do modelo. O modelo é meramente o acidente, a ocasião. Não é ele que é revelado pelo pintor, é o pintor que, na tela colorida, se revela. A razão pela qual não exibirei essa pintura é que temo que exibirei com ela o segredo de minha própria alma. Lord Henry riu. E qual seria? Ele perguntou. Eu lhe direi, disse Howard, e uma expressão de perplexidade surgiu em sua face. Sou todo expectativa, Basil, murmurou seu companheiro, olhando para ele. Ah, mas há muito pouco a se dizer, Harry, respondeu o jovem pintor. E receio que você não entenderá. Talvez você nem acredite. Lord Henry sorriu e, inclinando-se, arrancou uma margarida de pétalas rosas do chão e a examinou. Estou bem certo de que entenderia. Ele respondeu, olhando atentamente o pequeno disco dourado de penugem branco. E eu posso acreditar em qualquer coisa, contanto que seja incrível. O vento balançou algumas flores das árvores e as pesadas flores lilazes, com suas estrelas agrupadas, moveram-se para lá e para cá no ar lânguido. Um gafanhoto começou a chilrear no gramado, e uma longa e fina libélula flutuou por ali, em suas asas marrons de gaze. Lord Henry sentiu que podia ouvir o coração de Basil Howard bater, e se perguntou o que estava por vir. Bom, isso é incrível, repetiu Basil Howard deveras amargo. Incrível para mim, às vezes. Não sei o que significa. A história é simplesmente essa. Há 2 meses, eu fui a uma recepção na casa de Lady Brandon. Você sabe que nós, pobres pintores, temos que nos mostrar em sociedade de tempos em tempos, apenas para lembrar ao público que não somos selvagens. Com um casaco noturno e uma gravata branca, como você uma vez me disse, qualquer um, mesmo um corretor, pode adquirir a reputação de ser civilizado. Bem, depois de estar na sala por mais ou menos 10 minutos, falando para viúvas enormes e muito vestidas e entediantes acadêmicos, eu subitamente percebi que alguém estava me olhando. Eu me virei e vi Dorian Gray, pela primeira vez. Quando nossos olhos se encontraram, senti que estava ficando pálido. Um curioso instinto de terror me possuiu. Eu sabia que eu tinha que estar face a face com alguém cuja mera personalidade era tão fascinante que, se eu permitisse, absorveria toda a minha natureza, toda a minha alma, toda a minha arte. Não queria qualquer influência externa na minha vida. Você mesmo sabe, Harry, como independente sou por natureza. Meu pai me destinou ao exército. Eu insisti em ir a Oxford. Então ele me fez colocar meu nome no Middle Temple. Antes de ter comido meia dúzia de jantares, eu desisti do tribunal e anunciei minha intenção de me tornar um pintor. Eu sempre fui meu próprio mestre. Ao menos, sempre fui, até que conheci Dorian Gray.
Então, mas não sei como explicar isso a você. Algo pareceu me dizer que eu estava à beira de uma terrível crise em minha vida. Eu tinha um estranho sentimento que o destino me reservava extraordinários prazeres e extraordinárias dores. Eu sabia que se eu falasse com Dorian, me tornaria absolutamente devoto a ele, e que eu não deveria falar com ele. Fiquei com medo e me virei para sair da sala. Não foi a consciência que me fez fazer isso. Foi a covardice. Não levo crédito por tentar escapar. Consciência e covardice são as mesmas coisas, Basil. Consciência é meramente o nome comercial da firma, só isso. Não acredito nisso, Harry. Entretanto, qualquer que tenha sido o meu motivo, e pode ter sido orgulho, pois eu costumava ser bem orgulhoso, eu certamente cambaleei até a porta. Lá, é claro, me barrei com Lady Brandon. Fugindo tão cedo, Mr. Howard. Você já ouviu a horrível voz aguda dela? Sim, ela é um pavão em tudo, menos beleza, disse Lord Henry, despedaçando a margarida com seus dedos longos, nervosos. Eu não consegui me livrar dela. Ela me levou às realezas, e pessoas com estrelas e jareteiras, e senhorinhas com tiaras gigantescas e narizes aduncos. Ela me falou como seu mais querido amigo, e eu só tinha me encontrado com ela uma vez antes disso, mas ela pôs na cabeça dela que iria me celebrizar. Creio que alguma pintura minha tenha feito muito sucesso na época, ao menos tendo sido comentada nos jornais baratos, que é o padrão de imortalidade no século XIX. Subitamente eu me descobri frente a frente com o jovem, cuja personalidade havia mexido comigo tão estranhamente. Estávamos bem próximos, quase nos tocando. Nossos olhos se encontraram novamente. Foi loucura de minha parte, mas pedi a Lady Brandon para introduzir-me a ele. Talvez não tenha sido tanta loucura, afinal. Foi simplesmente inevitável. Teríamos falado um com o outro sem qualquer introdução. Disso estou certo. Dorian me disse isso depois. Ele também sentiu que estávamos destinados a nos conhecer. E como Lady Brandon descreveu esse maravilhoso jovem? Eu sei que ela gosta de dar preces de todos os seus convidados. Eu me lembro dela me levando a um velho cavalheiro truculento, coberto de pedidos e fitas e sibilando no meu ouvido um sussurro trágico que deve ter sido perfeitamente audível para todos na sala. Algo como: Sir Humpty Dumpty, você sabe, fronteira afegã, intrigas russas, um homem bem-sucedido, esposa morta por um elefante, bem inconsolável, quer se casar com uma bela viúva americana, todo mundo quer isso hoje em dia. Odeia Mr. Gladstone, mas muito interessado em besouros. Pergunte o que ele acha de Chauvelove. Eu simplesmente fugi. Eu gosto de conhecer as pessoas por mim mesmo. Mas a coitada da Lady Brandon trata seus convidados exatamente como um leiloeiro trata seus bens. Ou ela os explica inteiramente de uma vez, ou fala tudo sobre eles, exceto o que se quer saber. Mas o que ela disse sobre Mr. Dorian Gray? Oh, ela murmurou: garoto charmoso, eu e a coitada da mãe dele somos bem inseparáveis, noivas para casar com o mesmo homem, quero dizer, casar no mesmo dia. Quão bobo de mim! Deveras esqueci o que ele faz, receio que ele não faça nada, assim toca piano. Ou seria o violino, caro Mr. Gray. Nenhum de nós conseguiu segurar o riso e nos tornamos amigos de uma vez. O riso não é um mau começo para uma amizade, e é o melhor fim para uma, disse Lord Henry, arrancando outra margarida. Howard enterrou seu rosto em suas mãos. Você não entende o que é amizade, Harry, ele murmurou. Ou o que é inimizade, por falar nisso. Você gosta de todo mundo. Isto é, você é indiferente a todos. Quão horrivelmente injusto de sua parte! Gritou Lord Henry, inclinando seu chapéu para trás e olhando para pequenas nuvens que estavam à deriva no santíssimo turquesa do céu de verão, como emaranhados novelos de seda branca lustrosa. Eu escolho meus amigos pela aparência, meus conhecidos pelo caráter e meus inimigos pela inteligência. Um homem não pode ser tão cuidadoso ao escolher seus inimigos. Não tenho nenhum que seja um tolo. São todos homens de algum poder intelectual e, consequentemente, todos eles gostam de mim.
Isso é muito vaidoso de minha parte? Creio que seja devera vaidoso. Devo pensar que foi, Harry, mas, de acordo com sua categoria, eu devo ser meramente um conhecido. Meu caro Basil, você é muito mais que um conhecido. E muito menos que um amigo. Uma espécie de irmão, suponho? Oh, irmãos? Não me importo com irmãos. Meu irmão mais velho não morre. Meus irmãos mais novos não parecem fazer nada além disso. Harry! Meu querido, não estou falando sério, mas não consigo deixar de odiar qualquer parentesco. Suponho que seja porque não conseguimos aturar que outras pessoas tenham os mesmos defeitos que nós. Eu simpatizo muito bem com o ódio da democracia inglesa contra o que eles chamam de vícios da classe alta. Sentem que alcoolismo, estupidez e imoralidade devem ser sua própria propriedade especial e que, se algum de nós faz de si mesmo um asno, estamos roubando deles. Quando o pobre Southwark foi à corte do divórcio, a indignação deles foi deveras magnífica. E ainda assim, suponho que nem 10% das classes baixas vivem com suas próprias esposas. Não concordo com uma única palavra do que você disse. E além do mais, Harry, também não acredito em você. Lord Henry acariciou sua barba branca afiada e tocou o dedão de sua bota de couro envernizado com uma bengala borlada. Quão inglês você é, Basil! Se apresentam uma ideia a um verdadeiro inglês, sempre uma coisa imprudente a se fazer, ele nem sonha em considerar se a ideia está certa ou errada. A única coisa que ele considera de qualquer importância é se quem a propôs acredita nela. Ora, o valor de uma ideia não tem nada a ver com a sinceridade do homem que a expressa. Na verdade, é possível que, quanto mais insincero o homem é, mais puramente intelectual será a sua ideia, já que, nesse caso, não será colorida nem pelas suas necessidades, seus desejos ou seus preconceitos. Todavia, não proponho discutir política, sociologia ou metafísica com você. Gosto mais de pessoas do que princípios. Fale-me sobre Dorian Gray. Com que frequência você o vê? Todos os dias. Não poderia ser feliz se não o visse todos os dias. É claro que, às vezes, é só por alguns minutos, mas alguns minutos com alguém a quem se adora significa muito. Mas você realmente o adora? Sim. Quão extraordinário! Pensei que você nunca se importaria com nada que não fosse a sua pintura. Sua arte, devo dizer. Arte sua melhor, não é? Ele é toda a minha arte agora. Às vezes eu penso, Harry, que só há 2 eras de qualquer importância na história do mundo. A primeira é a aparição de um novo meio para a arte. E o segundo é a aparição de uma nova personalidade também para a arte. O que a invenção da pintura a óleo foi para os venezianos, a face de Antino foi para a escultura grega tardia e a face de Dorian Gray um dia será para mim. Não é meramente que eu pinte dele, desenhe dele, modele dele. É claro que já fiz tudo isso. Ele ficou como Paris numa armadura delicada, como Adonis com um manto de caçador e lança polida. Coroado com pesadas flores de lótus, ele sentou na proa do barco de Adriano, olhando para o verde, túrbido Nilo. Ele se inclinou sob a água parada de algum bosque grego e viu, no silencioso prata das águas, a maravilha de sua própria beleza. Mas ele é muito mais que isso. Não te direi que estou insatisfeito com o que fiz dele, ou que sua beleza é tal que a arte não pode expressá-la. Não há nada que a arte não possa expressar. E eu sei que o trabalho que fiz, desde que conheci Dorian Gray, é bom trabalho, o melhor trabalho de minha vida. Mas, de algum modo curioso, me pergunto se você me entenderá. Sua personalidade sugeriu a mim uma inteiramente nova maneira na arte, um inteiramente novo modo de estilo. Vejo as coisas de modo diferente, penso nelas de modo diferente. Eu posso agora recriar vida numa maneira que estava oculta a mim antes. Um sonho de forma em dias de pensamento. Quem é que diz isso? Eu esqueci, mas isso é o que Dorian Gray
tem sido para mim. A mera presença visível desse rapaz, pois ele me parece pouco mais que um rapaz, apesar de ter mais de 20. Sua mera presença visível. Ah, pergunto-me se você consegue perceber tudo o que significa. E conscientemente ele define para mim as linhas de uma nova escola. Uma escola que terá em si toda a paixão do espírito romântico, toda a perfeição do espírito que é grego, a harmonia de alma e corpo. Isso é muito. Nós, em nossa loucura, separamos os dois e inventamos um realismo que é bestial, uma identidade que é nula. Harry, se você soubesse o que Dorian Gray é para mim. Você se lembra daquela minha paisagem, pelo qual Agnew me ofereceu um preço tão grande, mas da qual eu não poderia me separar? É uma das melhores coisas que já fiz. E por quê? Porque enquanto eu a pintava, Dorian Gray sentava-se ao meu lado. Basil, isso é deveras maravilhoso. Devo ver Dorian Gray. Howard se levantou do assento e caminhou para cima e para baixo no jardim. Depois de um tempo, ele voltou. Você não entende, Harry. Ele disse. Dorian Gray é meramente para mim um motivo na arte. Ele nunca está mais presente em minha obra quando não há imagem dele lá. Ele é simplesmente uma sugestão, como eu disse, de uma nova maneira. Eu vejo nele, nas curvas de certas linhas, na agradabilidade e sutileza de certas cores. Isso é tudo. Então, por que você não exibe seu retrato? Porque coloquei nele todo o romance extraordinário, do qual, é claro, nunca ousei falar para ele. Ele não sabe nada sobre isso. Nunca saberá nada sobre isso. Mas o mundo pode adivinhar. E eu não desnudarei minha alma aos seus olhos vazios, curiosos. Meu coração nunca será posto sob o microscópio deles. Há muito de mim mesmo na coisa, Harry, muito de mim mesmo. Poetas não são tão escrupulosos quanto você. Eles sabem quão útil a paixão é para a publicação. Hoje em dia, um coração partido dura muitas edições. Os odeio por isso. Um artista deve criar coisas belas, mas nunca colocar nada de sua própria vida nelas. Vivemos numa era em que homens tratam arte como se fosse uma forma de autobiografia. Perdemos o senso abstrato da beleza. Se eu viver, eu mostrarei ao mundo o que é isto. E por esta razão, o mundo nunca deverá ver o meu retrato de Dorian Gray. Acho que você está errado, Basil. Mas não discutirei com você. Apenas os intelectualmente perdidos discutem. Diga-me, Dorian Gray gosta muito de você? Howard considerou por uns poucos momentos. Ele gosta de mim. Ele respondeu, depois de uma pausa. Eu sei que ele gosta de mim. É claro que eu o bajulo terrivelmente. Eu sinto um estranho prazer em dizer a ele coisas que sei que me arrependerei de ter dito. Eu me entrego. Como regra, ele é charmoso para mim. E voltamos para a casa do clube juntos, de braços dados, ou sentamos no estúdio e falamos de 1000 coisas. De vez em quando, entretanto, ele é terrivelmente imprudente e me parece ter verdadeiro prazer em me causar dor. Então eu sinto, Harry, que eu dei a minha alma inteira a alguém que a trata como se fosse uma flor para pôr no casaco, um pouco de decoração para encantar sua vaidade, um ornamento para um dia de verão. Dias no verão, Basil, são aptos a permanecer. Talvez você se cansará antes dele. É uma coisa triste de se pensar, mas não há dúvidas de que o gênio dura mais que a beleza. É por isso que fazemos tanto para nos educar demais. No conflito selvagem pela existência, queremos ter algo que dure. E então, enchemos nossa cabeça de besteiras e fatos, na esperança boba de preservarmos nosso lugar. O homem completamente bem informado, este é o ideal moderno. E a mente do homem completamente bem informado é uma coisa terrível. É como uma loja de velharias, toda monstros e poeira, e tudo com o preço acima de seu valor certo. Creio que você se cansará primeiro, de todo modo. Um dia você olhará para ele e ele lhe parecerá um pouco diferente, ou você não gostará do seu tom de cor,
ou alguma coisa. Você o reprovará amargamente em seu próprio coração e seriamente pensará que ele se comportou muito mal. Da próxima vez que ele o chamar, você será perfeitamente frio e indiferente. Será uma grande lástima, porque irá te alterar. A pior coisa em ter um romance é que ele te deixa aromântico. Harry, não fale assim. Enquanto eu viver, a personalidade de Dorian Gray me dominará. Você não pode sentir o que sinto. Você muda muito frequentemente. Ah, meu querido Basil, é exatamente por isso que eu posso sentir. Aqueles que são fiéis conhecem apenas os prazeres do amor. É a infidelidade que conhece as tragédias do amor. E Lord Henry acendeu um fósforo numa delicada caixa prateada e começou a fumar um cigarro com um ar autoconsciente e satisfeito consigo mesmo, como se tivesse resumido a vida numa frase. Houve um sussurro de pardais chilreando na era, e as sombras azuis das nuvens os perseguiram pelo gramado como andorinhas. Quão agradável era no jardim, e quão delicioso eram as emoções das outras pessoas. Muito mais deleitoso que suas ideias, o parecia. A própria alma de alguém e as paixões de seus amigos, essas eram as coisas fascinantes na vida. Ele pensou com prazer no almoço entediante que perdera por passar tanto tempo com Basil Hallward. Tivesse ele ido à casa de sua tia, estava certo que encontraria Lord Goodbury lá, e a conversa inteira seria sobre a habitação dos pobres e a necessidade de hospedarias modelo. Era encantador ter escapado disso tudo. Quando ele pensou em sua tia, uma ideia pareceu golpeá-lo. Ele virou para Howard e disse: Meu caro, acabo de me lembrar. Lembrar de quê, Harry? De onde eu vi o nome Dorian Gray. Onde foi? Perguntou Howard com um leve franzir. Não pareça tão furioso, Basil. Foi na casa de minha tia, Lady Agatha. Ela me disse que tinha descoberto um jovem maravilhoso que ia ajudá-la em East End e que seu nome era Dorian Gray. Sou obrigado a apontar que ela nunca me disse que ele era bonito. As mulheres não têm nenhuma apreciação à boa aparência. Ao menos, as boas mulheres não têm. Ela me disse que ele era muito prudente e que tinha uma natureza bela. De fato, imaginei uma criatura de óculos e cabelo liso, terrivelmente sardento, e vagando com pés grandes. Queria ter sabido que se tratava de seu amigo. Fico feliz que você não soube, Harry. Por quê? Não quero que você o conheça. Mr. Dorian Gray está no estúdio, sir, disse o mordomo, entrando no jardim. Você deve me apresentar agora, gritou Lord Henry, rindo. Basil Hallward virou-se ao servo, que estava piscando na luz do sol. Peça a Mr. Gray para esperar, Parker. Estarei com ele nos minutos. O homem se curvou e então voltou para a casa. Então olhou para Lord Henry. Dorian Gray é meu mais querido amigo, ele disse. Tem uma natureza bela e simples. Sua tia estava muito certa no que disse dele. Não o estrague para mim. Não tente influenciá-lo. Sua influência seria ruim. O mundo é enorme e tem muitas pessoas maravilhosas nele. Não tire de mim a única pessoa que faz com que a vida seja absolutamente amável para mim e que dá à minha arte, qualquer que seja a maravilha ou charme que possui. Lembre-se, Harry, que eu confio em você. Ele disse muito vagarosamente, e as palavras pareciam ter sido espremidas dele, quase contra sua vontade. Quanta besteira você diz! Disse Lord Henry sorrindo e, tomando Howard pelo braço, quase o levou para casa. Capítulo 2. Quando entraram, viram Dorian Gray. Estava sentado ao piano, com as costas viradas para eles, virando as páginas de um volume de Forest Scenes, de Schumann. Você deve me emprestar esse, Basil. Ele gritou. Quero aprendê-los. São perfeitamente charmosos. Isso depende inteiramente de como você se sentar hoje, Dorian.
Oh, estou cansado de me sentar. E não quero uma pintura em tamanho real de mim mesmo. Respondeu o rapaz, se balançando no banco, de uma maneira teimosa, petulante. Quando viu Lord Henry, um leve rubor coloriu suas bochechas por um momento, e ele se levantou. Peço perdão, Basil, mas não sabia que tinha alguém com você. Esse é Lord Henry Wotton, Dorian, um velho amigo meu de Oxford. Eu estava contando a ele como você era bom em ficar sentado e agora você estragou tudo. Você não estragou meu prazer em te conhecer, Mr. Gray, disse Lord Henry, caminhando para a frente e balançando sua mão. Minha tia me falou muito de você. Você é um dos seus favoritos. Receio uma de suas vítimas também. Receio que presentemente estou nos livros negros de Lady Agatha, respondeu Dorian com um olhar divertido de penitência. Prometi ir com ela ao seu clube em Whitechapel na última quinta e aí me esqueci. Éramos para cantar um dueto juntos. 3 duetos, creio. Não sei o que ela me dirá, estou com muito medo de chamá-la. Oh, eu farei suas pazes com minha tia. Ela é deveras devota a você. E eu não acho que realmente importe que você não estava lá. A audiência provavelmente pensou que era um dueto. Quando tia Agatha senta ao piano, ela faz o barulho de 2 pessoas. Isso é muito terrível para ela e não muito bom para mim, respondeu Dorian, rindo. Lord Henry olhou para ele. Sim, era certo que era maravilhosamente belo, com seus lábios escarlates bem curvados, seus francos olhos azuis, seu cabelo dourado quebradiço. Havia algo em seu rosto que fazia com que se confiasse nele de imediato. Todo o candor da juventude estava lá, bem como toda a pureza apaixonada da juventude. Sentia-se que ele havia se mantido intocado pelo mundo. É claro que Basil Hallward o adorava. Ele foi feito para ser adorado. Você é charmoso demais para a filantropia, Mr. Gray. Charmoso demais. E Lord Henry se arremessou no divã e abriu sua cigarreira. Howard tinha estado ocupado, misturando as cores e preparando seus pincéis. Ele parecia preocupado, e quando ouviu o último comentário de Lord Henry, ele olhou de relance para ele, hesitou por um momento e então disse: Harry, quero terminar esse retrato hoje. Você acha que seria muito rude se eu te pedisse para ir embora? Lord Henry sorriu e olhou para Dorian Gray. Devo ir, Mr. Gray? Ele perguntou. Oh, por favor, não, Lord Henry. Vejo que Basil está em um de seus temperamentos aborrecidos. Eu não consigo aturá-lo quando se aborrece. Ademais, quero que você me diga por que eu não deveria fazer filantropia. Eu não sei se devo te dizer isto, Mr. Gray. Mas certamente não fugirei, agora que você me pediu para parar. Você não se importa, não é, Basil? Você sempre me diz que gostava que seus modelos tivessem alguém com quem conversar. Howard mordeu o lábio. Se Dorian quiser, é claro que você deve ficar. Os caprichos de Dorian são a lei para todos, menos para ele próprio. Lord Henry pegou seu chapéu e luvas. Você é muito insistente, Basil, mas receio que devo ir. Prometi encontrar um homem no Orleans. Até logo, Mr. Gray. Venha me ver alguma tarde em Curzon Street. Estou quase sempre em casa às 5 da tarde. Escreva para mim quando eu estiver indo. Eu me arrependeria de te perder. Basil! Gritou Dorian Gray. Se Lord Henry for embora, eu também irei. Você nunca abre a boca quando está pintando e é horrivelmente entediante ficar numa plataforma e tentar parecer agradável. Peça para ele ficar, eu insisto. Fique, Harry, para agradar a Dorian e para agradar a mim, disse Howard, encarando atentamente seu retrato. É deveras verdade, nunca falo quando estou trabalhando e também nunca escuto, e deve ser terrivelmente entediante para meus pobres modelos. Imploro que você fique. Mas e meu homem no Orleans? Howard riu. Eu não acho que terá qualquer dificuldade sobre isso. Sente-se de novo, Harry. E agora, Dorian, suba na plataforma e não se mexa muito.
Nem preste qualquer atenção ao que Lord Henry diz. Ele é uma influência muito má sobre todos os seus amigos, com exceção de mim mesmo. Dorian subiu no dais, com o ar de um jovem mártir grego, e fez um beicinho de descontentamento para Lord Henry, a quem ele estava gostando. Ele era tão diferente de Howard. Eles faziam um deleitoso contraste. E tinha uma voz tão linda. Depois de uns momentos, ele disse: "Você é realmente uma influência muito má, Lord Henry? Tão ruim quanto diz Basil?" "Não há tal coisa como boa influência, Mr. Gray. Toda influência é imoral. Imoral do ponto de vista científico." "Por quê?" "Porque influenciar uma pessoa é dá-la uma alma. Ele não pensa seus pensamentos naturais ou queima com suas paixões naturais. Suas virtudes não são verdadeiras a ele. Seus pecados, se é que existem, são emprestados. Ele se torna um eco da música de outro alguém, um ator de uma peça que não foi escrita para ele. O objetivo da vida é o desenvolvimento pessoal, realizar a própria natureza perfeitamente. E é para isso que cada um de nós está aqui. As pessoas têm medo de si mesmas hoje em dia. Esqueceram o maior de todos os deveres, o dever que um deve a si mesmo. É claro que são caridosos, alimentam os famintos, vestem os mendigos, mas as próprias almas deles passam fome e estão nuas. A coragem saiu de nossa raça. Talvez nunca tenhamos a tido de verdade. O medo da sociedade, que é a base da moral. O medo de Deus, que é o segredo da religião. Essas são as duas coisas que nos governam. E mesmo assim... Vire sua cabeça um pouco para a direita, Dorian, como um bom garoto, disse Howard, aprofundado em seu trabalho, e consciente apenas de que um olhar que ele nunca tinha visto antes havia surgido na face do rapaz. E mesmo assim, continuou Lord Henry, em sua voz baixa, musical, e com aquele gracioso aceno de mão que era sempre tão característico dele e que ele tinha mesmo em seus dias em Eton. Eu acredito que, se um homem fosse viver sua vida inteira e completamente dar forma a cada sentimento, expressão para qualquer pensamento, realidade para qualquer sonho, creio que o mundo ganharia tamanho impulso de alegria que esqueceríamos das doenças do medievalismo e retornaríamos ao ideal helênico, a algo melhor, mais rico do que o ideal helênico, possivelmente. Mas o mais bravo dos homens entre nós tem medo de si próprio. A mutilação do selvagem sobrevive tragicamente na autonegação que estraga nossas vidas. Somos punidos pelas nossas recusas. Todo impulso que tentamos estrangular permanece na nossa mente e nos envenena. Nada permanece, então, além do relembrar de um prazer ou a luxúria de um arrependimento. A única maneira de se livrar de uma tentação é ceder a ele. Resista e sua alma adoecerá com saudades das coisas que proibiu para si mesmo, com desejo para o que suas leis monstruosas transformaram em monstruosas e ilegais. Tem sido dito que os grandes eventos no mundo acontecem no cérebro. É no cérebro, e no cérebro apenas, que os grandes pecados do mundo também acontecem. Você, Mr. Dorian Gray, você mesmo, com sua juventude vermelha-rosada, sua meninice branca-rosada, você teve paixões que te deixaram amedrontados, pensamentos que te encheram de terror, devaneios e sonhos, cuja memória poderia manchar sua bochecha com vergonha. "Pare!" murmurou Dorian Gray. "Pare! Você me confunde. Não sei o que dizer. Há alguma resposta para você, mas não consigo encontrá-la. Não fale. Deixe-me pensar. Ou então, deixe-me tentar não pensar." Por quase 10 minutos, ele ficou lá parado, com lábios partidos e olhos estranhamente brilhantes. Ele estava consciente que impulsos inteiramente frescos estavam trabalhando dentro dele, e eles pareceram a ele vir verdadeiramente de si mesmo. As poucas palavras que o amigo de Basil disse a ele
palavras ditas por acaso, sem dúvida, e com intencionais paradoxos nelas, tocaram alguma corda secreta que nunca havia sido tocada antes, mas que ele sentia que agora estava vibrando e latejando, a pulsos curiosos. A música já havia mexido com ele desse jeito. A música o havia incomodado muitas vezes, mas a música não era articulada. Não era um novo mundo, mas um novo caos que ela criava em nós. Palavras. Meras palavras. O quão terríveis elas eram. Quão claras e vívidas e cruéis. Não se podia escapar delas. E ainda assim, que sutil magia havia nelas. Elas pareciam capazes de dar forma plástica a coisas sem forma e ter uma música própria tão doce como a da viola ou do alaúde. Meras palavras. Será que já houve algo tão real quanto palavras? Sim, houve coisas em sua infância que ele não tinha entendido. Agora as entendia. A vida subitamente se tornou cor de fogo para ele. Parecia que ele estava andando no fogo. Como ele não tinha percebido? Lord Henry o observou, com seu triste sorriso. Ele sabia o preciso momento psicológico em que não se deve dizer nada. Ele se sentiu intensamente interessado. Ele estava maravilhado com o súbito efeito que suas palavras produziram. E lembrando de um livro que havia lido quando tinha 16 anos, que o havia revelado muito que ele nunca antes havia sabido, ele se perguntou se Dorian Gray estava passando pela mesma experiência. Ele havia meramente atirado uma flecha ao ar. Será que havia acertado? Quão fascinante era o garoto! Howard pintou com aquele toque corajoso e maravilhoso dele, que tinha o verdadeiro refinamento e a delicadeza perfeita que vinha apenas da força. Ele estava inconsciente do silêncio. Basil, estou cansado de ficar de pé, gritou Dorian Gray subitamente. Devo sair e me sentar no jardim. O ar está sufocante aqui. Meu caro, sinto muito. Quando estou pintando, não consigo pensar em mais nada. Mas você nunca esteve melhor. Você estava perfeitamente parado. E eu peguei o efeito que queria. Os lábios meio partidos, o olhar brilhante em seus olhos. Eu não sei o que Harry tem dito a você, mas ele certamente te fez fazer a mais maravilhosa expressão. Suponho que ele esteve te elogiando. Você não deve acreditar numa palavra do que ele diz. Ele certamente não estava me elogiando. Talvez essa é a razão pela qual eu não acho que acredito em qualquer coisa que ele me disse. Você sabe que acredita em tudo, disse Lord Henry, olhando para ele, com seus olhos sonhadores de pálpebras pesadas. Irei ao jardim com você. Está terrivelmente quente no estúdio, Basil. Nos dê algo gelado para beber. Algo com morangos. Certamente, Harry. Apenas toque o sino e quando Parker vier, eu direi o que você quer. Eu tenho que trabalhar neste plano de fundo, então me juntarei a vocês mais tarde. Não segure Dorian por muito tempo. Nunca estive em melhor forma para pintar do que estou hoje. Essa será minha obra-prima. Já é minha obra-prima do jeito que está. Lord Henry saiu para o jardim e encontrou Dorian Gray enterrando sua face nas grandes e gélidas flores de lilás, fervorosamente bebendo de seu perfume como se fosse vinho. Ele se aproximou dele e pôs sua mão em seu ombro. Você está bem certo em fazer isso, ele murmurou. Nada pode curar a alma senão os sentidos, assim como nada pode curar os sentidos senão a alma. O rapaz se assustou e recuou. Ele estava de cabeça vazia, e as folhas bagunçaram seus cachos rebeldes e emaranharam todos os seus fios dourados. Havia um olhar de medo em seus olhos, como que as pessoas têm quando são subitamente acordadas. Suas narinas finamente cinzeladas estremeceram, e algum nervo escondido balançou o escarlate de seus lábios e os deixou tremendo. Sim, continuou Lord Henry, este é um dos grandes segredos da vida. Curar a alma através dos sentidos e os sentidos através da alma. Você é uma criatura maravilhosa. Você sabe mais do que você acha que sabe, assim como sabe menos do que você quer saber. Dorian Gray franziu o senho
e virou sua cabeça para longe. Ele não conseguia deixar de gostar do jovem gracioso, alto que estava perto dele. Seu rosto romântico cor de oliva e sua expressão desgastada o interessava. Havia algo em sua voz baixa, lânguida, que era absolutamente fascinante. Até suas mãos, frias, brancas, parecidas com flores, tinham um charme curioso. Elas se moviam, quando ele falava, como música, e pareciam ter uma voz própria. Mas ele sentiu medo dele, e avergonhado por estar com medo. Porque foi um estranho que o revelou a si mesmo. Ele conhecia Basil Howard há meses, mas a amizade entre eles nunca o alterou. Subitamente, havia aparecido alguém em sua vida que parecia ter revelado a ele o mistério da vida. E ainda assim, o que havia a temer? Ele não era um menino, nem uma menina. Era absurdo estar com medo. Vamos nos sentar à sombra, disse Lord Henry. Parker trouxe as bebidas e, se você ficar no sol por mais tempo, você vai se estragar. E Basil nunca irá pintá-lo novamente. Você realmente não deve se deixar ser queimado pelo sol. Seria muito impróprio para você. De que importa? Exclamou Dorian, rindo, quando se sentou no assento no fim do jardim. Deveria significar tudo para você, Mr. Gray. Por quê? Porque você tem agora a mais maravilhosa juventude, e a juventude é a única coisa que vale ter. Não sinto isso, Lord Henry. Não, você não sente agora. Um dia, quando você estiver velho e enrugado e feio, quando o pensamento houver erodido sua testa com suas linhas e a paixão ter marcado seus lábios com seus incêndios terríveis, você sentirá. Você sentirá terrivelmente. Agora, onde quer que você vá, você encantará o mundo. Será que sempre será assim? Você tem uma face maravilhosamente bela, Mr. Gray. Não a franza. Você tem. E a beleza é uma forma de gênio. E mais alta ainda que o gênio, pois não exige explicação. É um dos grandes fatos do mundo, como a luz do sol, ou a primavera, ou a reflexão nas águas sombrias daquela concha de prata que chamamos de lua. Não pode ser questionada. Tem seu direito divino de soberania. Faz príncipes daqueles que a possuem. Você sorri? Ah, quando você a perder, você não sorrirá. As pessoas dizem às vezes que a beleza é apenas superficial. Pode até ser, mas pelo menos não é tão superficial quanto o pensamento. Para mim, a beleza é a maravilha das maravilhas. Apenas pessoas rasas não julgam pelas aparências. O verdadeiro mistério do mundo é o visível e não o invisível. Sim, Mr. Gray, os deuses foram bons a você. Mas o que os deuses dão, eles rapidamente tiram. Você tem apenas alguns poucos anos nos quais realmente viver. Quando sua juventude for embora, sua beleza irá com ela. E então você subitamente descobrirá que não há triunfos sobrando para você. Ou terá de se contentar com aqueles rudes triunfos que a memória do seu passado tornará mais amargos que a derrota. Todo mês, à medida que diminui, ela te levará para perto de algo terrível. O tempo tem ciúmes de você e guerreia contra seus lírios e suas rosas. Você se tornará pálido e de bochechas vazias e de olhos maçantes. Você sofrerá horrivelmente. Realize sua juventude enquanto você a tem. Não desperdice o ouro de seus dias escutando aos entediantes, tentando melhorar a desesperançosa falha ou te dando a vida ao ignorante, ao comum, ao vulgar, que são os objetivos, os falsos ideais de nossa era. Viva! Viva a vida maravilhosa que está em você. Que nada seja perdido sobre você. Esteja sempre buscando por novas sensações. Nada tema. Um novo hedonismo. É isso que o nosso século quer. Você pode ser o seu símbolo visível. Com sua personalidade, não há nada que você não pode fazer. O mundo pertence a você, por uma temporada. O momento em que te conheci,
Eu soube que você era bem inconsciente do que você realmente é, o que você realmente deve ser. Deve haver tanto sobre você que me encantou que eu senti que devia te dizer algo sobre você mesmo. Eu pensei, quão trágico seria se você fosse desperdiçado, pois há tão pouco tempo no qual sua juventude perdurará. Tão pouco tempo. As flores de campo definham, mas nascem de novo. O laburno será tão dourado no próximo junho quanto é agora. Em um mês, terá estrelas púrpuras na clematite, e ano após ano a noite verde de suas folhas terá suas estrelas púrpuras. Mas nunca voltaremos à nossa juventude. O pulso de alegria que bate em nós aos 20 se torna lento. Nossos membros falham, nossos sentidos apodrecem. Nós nos degeneramos a terríveis marionetes assombrados pela memória das paixões das quais temos tanto medo e as maravilhosas tentações às quais ousamos não ceder. Juventude! Juventude! Não há absolutamente nada no mundo além de juventude. Dorian Gray escutou, de olhos arregalados e se perguntando. Os galhos de lilás caíram de sua mão ao cascalho. Uma abelha peluda veio e a rodeou zumbindo por um momento. Então começou a passear pelo desgastado púrpura das minúsculas flores. Ele a observou com aquele estranho interesse nas coisas triviais que tentamos desenvolver quando coisas de alta importância nos fazem temer, ou quando estamos remexidos por uma nova emoção para o qual não conseguimos encontrar expressão, ou quando algum pensamento que nos aterroriza subitamente toma conta de nosso cérebro e nos chama a ceder. Depois de um tempo, ela voou para longe. Ele a viu entrando na trombeta manchada de uma convolvulina tiriã. A flor pareceu tremer e então balançou gentilmente para lá e para cá. Subitamente, Howard apareceu na porta do estúdio e fez sinais agitados para que eles entrassem. Eles viraram-se um para o outro e sorriram. — Estou esperando! Exclamou Howard. — Entrem! A luz está perfeita e vocês podem trazer suas bebidas. Eles se levantaram e desceram ao estúdio junto. 2 borboletas verdes e brancas flutuaram por eles e na pereira do fim do jardim um tordo começou a cantar. — Você está feliz em me conhecer, Mr. Gray, disse Lord Henry, olhando para ele. — Sim, estou feliz agora. Pergunto-me se sempre estarei feliz. Sempre. Essa é uma palavra terrível. Me dá arrepio sempre que a escuto. As mulheres amam usá-la. Estragam todo o romance ao tentar fazê-lo durar para sempre. É uma palavra sem significado também. A única diferença entre um capricho e uma paixão para a vida toda é que o capricho dura um pouco mais. Quando entraram no estúdio, Dorian Gray pôs sua mão no braço de Lord Henry. Neste caso, que nossa amizade seja um capricho. Ele murmurou, ruborizando-se com sua própria coragem, e então subiu na plataforma e resumiu sua pose. Lord Henry se arremessou numa grande poltrona de vime e o observou. O varrer e o correr do pincel na tela era o único som que quebrava o silêncio, exceto quando Howard recuava às vezes para olhar sua obra a uma distância. Nos silenciosos, inclinados raios de sol que entravam pela porta aberta, a poeira dançava e era dourada. O pesado aroma das rosas parecia pairar sobre tudo. Depois de cerca de um quarto de hora, Howard parou de pintar. Olhou por um longo tempo para Dorian Gray e então, por um bom longo tempo, a pintura, mordendo a ponta de um de seus grandes pincéis e sorrindo. — Está deveras terminado! Ele exclamou por fim e, se abaixando, ele escreveu seu nome em letras finas e vermelhas no canto esquerdo da tela. Lord Henry foi até lá e examinou a pintura. Era certamente uma maravilhosa obra de arte. E havia uma semelhança maravilhosa também. — Meu querido, te parabenizo acaloradamente, ele disse. — Mr. Gray, venha e veja você mesmo. O rapaz se assustou, como se despertado de algum sonho. — Está realmente acabado? Ele murmurou, descendo da plataforma.
Deveras terminado, disse Howard. E você posou esplendidamente hoje. Eu estou terrivelmente grato a você. Isso foi inteiramente por minha causa, interrompeu Lord Henry. Não é, Mr. Grey? Dorian não respondeu, mas passou apaticamente em frente do seu retrato e se virou para ele. Quando ele o viu, recuou, e suas bochechas enrubesceram por um momento com prazer. Um olhar de alegria surgiu em seus olhos, como se ele tivesse se reconhecido pela primeira vez. Ele permaneceu ali, parado e maravilhado, vagamente consciente de que Howard estava falando com ele, mas sem capturar o significado das palavras. O sentido de sua própria beleza foi até ele como uma revelação. Ele nunca havia sentido isso antes. Os elogios de Basil Howard pareciam para ele ser meramente os encantadores exageros da amizade. Ele os ouvira, rira deles, esquecera deles. Eles não tinham influenciado sua natureza. E então chegou Lord Henry, com seu estranho panegírico sobre juventude, seu terrível alerta de sua brevidade. Aquilo tinha mexido com ele, então. E agora, parado ali, encarando a sombra de sua própria amabilidade, a completa realidade da descrição passou por ele. Sim, haveria um dia em que sua face estaria enrugada e chupada, seus olhos fracos e sem cor, a graça de sua figura quebrada e deformada. O escarlate iria embora de seus lábios e o ouro de seu cabelo. A vida que surgiria em sua alma arruinaria seu corpo. Ele se tornaria ignóbil, terrível e inculto. Quando ele pensou nisso, uma forte pontada de dor o golpeou como uma faca e fez com que cada delicada fibra de sua natureza tremesse. Seus olhos se aprofundaram na ametista e uma névoa de lágrimas os cobriram. Ele sentiu como se uma mão de gelo estivesse em seu coração. — Você não gostou? Gritou Howard por fim, um tanto incomodado pelo silêncio do rapaz, sem entender o que significava. — É claro que ele gosta, disse Lord Henry. Quem não gostaria? É uma das melhores obras da arte moderna. Eu te darei qualquer coisa que você queira pedir por ela. Eu tenho que tê-la. Não é minha propriedade, Harry. E de quem é? De Dorian, é claro. Ele é um sujeito muito sortudo. Quão triste, murmurou Dorian Gray com seus olhos ainda fixos em seu próprio retrato. Quão triste. Eu serei velho, e hórrido, e terrível. Mas este retrato sempre permanecerá jovem. Nunca será mais velha do que neste dia particular de junho. Se fosse o contrário, se fosse eu a permanecer jovem e a pintura a envelhecer, para isso, eu daria tudo, sim. Não há nada no mundo inteiro que eu não daria. Você nem se importaria com isso, Basil, exclamou Lord Henry rindo. Eu me oporia muito, Harry. Dorian Gray se virou e olhou para ele. Creio que sim, Basil. Você gosta mais de sua arte do que de seus amigos. Não sou mais para você do que uma figura de bronze esverdeada. Talvez nem isso, ouso dizer. Howard o encarou espantado. Era tão incomum que Dorian Gray falasse assim. O que havia acontecido? Ele parecia quase furioso. Seu rosto estava corado e suas bochechas queimando. Sim, ele continuou. Eu sou menos para você do que seu Hermes de mármore ou seu fauno de prata. Você sempre gosta deles. Por quanto tempo você gostará de mim? Até eu ter a minha primeira ruga, suponho. Eu sei agora que quando se perde as boas aparências, seja lá o que elas sejam, se perde tudo. Seu retrato me ensinou isso. Lord Henry está perfeitamente correto. A juventude é a única coisa que se vale a pena ter. Quando eu descobrir que estou envelhecendo, eu me matarei. Howard se empalideceu e pegou sua mão. Dorian! Dorian! Ele exclamou. Não fale assim comigo. Eu nunca tive um amigo como você e nunca deverei ter outro. Você não está com ciúme de coisas materiais, está? Tenho ciúme de tudo cuja beleza não morre. Tenho ciúme do retrato que você pintou de mim. Por que ele deve manter o que eu devo perder? Todo momento que passa tira algo de mim e dá algo a ele.
Ah, se fosse o contrário! Se o retrato pudesse mudar e eu pudesse ser sempre o que sou agora. Por que você o pintou? Ele zombará de mim um dia. Zombará horrivelmente. As lágrimas quentes brotaram em seus olhos. Ele puxou sua mão para fora e, se arremessando no divã, enterrou sua face nas almofadas, como se estivesse rezando. Isso é culpa sua, Harry, disse Howard amargamente. Minha culpa? Sim, sua, e você sabe disso. Lord Henry deu de ombros. É o verdadeiro Dorian Gray. Isso é tudo, ele respondeu. Não é. Se não é, o que eu tenho a ver com isso? Você deveria ter ido embora quando eu te pedi. Eu fiquei quando você me pediu. Harry, eu não posso brigar com meus 2 melhores amigos de uma vez. Mas entre vocês dois, você me fez odiar a melhor obra que eu já fiz e eu a destruirei. O que ela é além de tela e cor? Não deixarei que ela entre nas nossas vidas e as destrua. Dorian Gray ergueu sua cabeça dourada da almofada e olhou para ele com o rosto pálido e olhos manchados por lágrimas, conforme ele andava para a mesa de pintura que estava debaixo da grande janela cortinada. O que ele estava fazendo ali? Seus dedos estavam vagando lá, entre a desordem de tubos de chumbo e pincéis secos, procurando algo. Sim, era a longa faca de paleta, com sua fina lâmina de aço macio. Ele a encontrou por fim. Ele ia destruir a pintura. Com um soluço abafado, ele pulou do divã e, correndo para Howard, arrancou a faca de sua mão e a arremessou para o outro lado do estúdio. — Não, Basil, não! Ele gritou. — Seria assassinato. — Estou feliz que você finalmente esteja apreciando o meu trabalho, Dorian, disse Howard friamente quando se recuperou da surpresa. Nunca pensei que você iria. — Apreciando? Eu estou apaixonado por ele, Basil. É parte de mim. Sinto isso. Bom, assim que você estiver seco, você será envernizado e emoldurado e mandado para casa. Lá você pode fazer o que quiser com você. E andou pelo cômodo e tocou o sino para o chá. Você quer chá, é claro, Dorian. E você também, Harry? Chá é o único prazer simples que nos resta. Eu não gosto de prazeres simples, disse Lord Henry. Eu não gosto de cenas, exceto no palco. Que sujeitos absurdos vocês são, os dois. Eu me pergunto, quem é que definiu o ser humano como um animal racional? Foi a definição mais prematura já dada. O ser humano é muitas coisas, mas não é racional. Fico feliz que ele não seja, afinal. Apesar de desejar que vocês não brigassem por um retrato. Seria muito melhor se você me deixasse com ele, Basil. Esse menino bobo não o quer de verdade, e eu quero. Se você o deixar com alguém além de mim, Basil, eu nunca o perdoarei, exclamou Dorian Gray. E eu não permito que as pessoas me chamem de menino bobo. Você sabe que o retrato é seu, Dorian. Eu o dei a você antes que ele existisse. E você sabe que tem sido um pouco bobo, Mr. Gray, e que você realmente não se importa em ser chamado de garoto. Eu teria me importado muito nessa manhã, Lord Henry. Ah, nessa manhã. Você tem vivido desde então? Houve uma batida na porta e o mordomo entrou com a bandeja de chá e a colocou sobre uma pequena mesa japonesa. Houve um chacoalhar de xícaras e pires e o sibilo de uma urna georgiana. 2 pratos chineses em forma de globo foram trazidos por um pajem. Dorian Gray foi até lá e serviu o chá. Os 2 homens foram languidamente à mesa e examinaram o que estava ali. — Vamos ao teatro hoje à noite? Disse Lord Henry. Com certeza deve estar passando algo em algum lugar. Eu tinha prometido jantar no White's, mas apenas com um velho amigo. Então posso mandá-lo um telegrama dizendo que estou doente ou que não posso ir por causa de um encontro subsequente. Creio que seria uma bela desculpa. Teria a surpresa do candor. É entediante vestir roupas sociais, murmurou Howard. E quando as vestimos, elas são tão horríveis. Sim, respondeu Lord Henry distraído. As vestimentas de agora são detestáveis. Tão sombrias, tão deprimentes.
O pecado é a única cor que resta na vida moderna. Você realmente não deveria dizer essas coisas na frente de Dorian, Harry. Na frente de qual Dorian? O que está nos servindo chá ou o que está no retrato? Na frente de qualquer um deles. Eu gostaria de ir ao teatro com você, Lord Henry, disse o rapaz. Então você virá. E você também, Basil, não é? Eu não posso, de verdade. Eu preferiria não ir. Tenho muito trabalho para fazer. Bom, então, eu e você iremos sozinhos, Mr. Gray. Eu gostaria muito disso. Basil Hallward mordeu o lábio e foi, de xícara na mão, ao retrato. Eu ficarei com o verdadeiro Dorian, ele disse tristemente. É o verdadeiro Dorian? Exclamou o original do retrato, correndo até ele. Eu realmente sou assim? Sim, você é bem assim. Que maravilhoso, Basil. Pelo menos você é como ele em aparência. Mas isso nunca vai mudar, disse Howard. Isso é alguma coisa. Mas que confusão vocês fazem pela fidelidade, murmurou Lord Henry. E afinal, é puramente uma questão de fisiologia. Não tem nada a ver com nossa própria vontade. Ou é um acidente infeliz, ou um resultado desagradável do temperamento. Os jovens querem ser fiéis e não são. Os velhos querem ser infiéis e não podem. Isso é tudo o que se pode dizer. Não vá ao teatro hoje à noite, Dorian, disse Howard. Fique e jante comigo. Eu realmente não posso. Por quê? Porque eu prometi a Lord Henry que iria com ele. Ele não gostará mais de você por manter suas promessas. Ele sempre quebra as dele. Eu imploro que você não vá. Dorian Gray riu e balançou a cabeça. Eu imploro. O rapaz hesitou e olhou para Lord Henry, que estava observando-os da mesa de chá com um sorriso entretido. Eu devo ir, Basil, ele respondeu. Muito bem, disse Howard, e foi e pôs sua xícara na bandeja. Está deveras tarde e como vocês têm que se trocar, é melhor que não percam tempo. Tchau, Harry. Tchau, Dorian. Venha me ver em breve. Venha amanhã. Certamente. Você não se esquecerá? Não, é claro que não. E Harry? Sim, Basil. Se lembre do que eu te pedi quando estávamos no jardim esta manhã. Eu me esqueci. Eu confio em você. Gostaria de poder confiar em mim mesmo, disse Lord Henry, rindo. Venha, Mr. Gray. Meu Hanson está lá fora. Eu posso te deixar em sua própria casa. Até logo, Basil. Foi uma tarde muito interessante. Quando a porta se fechou atrás deles, Howard se arremessou num sofá e um olhar de dor surgiu em sua face. Você acabou de ouvir mais um episódio do Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria.